E aí galera, beleza? Hoje, dando continuidade à nossa playlist Como Criar Sprites, vamos falar sobre uma maneira de automatizar o processo de criação de sprites com Node.js e o Gulp. Então, se você ainda não viu os dois primeiros vídeos, dá uma conferida na playlist que eles vão te ajudar e muito. Bora lá então! Para que você possa seguir então o tutorial, você vai ter que instalar o Node.js, bem aqui no site nodejs.org. Você vai acessar a página de download e vai fazer o download aqui. Eu não vou explicar como faz a instalação, porque é bem simples, é só seguir o passo a passo, beleza? Além do Node, nós vamos precisar também do Gulp.js, que é uma ferramenta de automação de tarefas em JavaScript. Então você pode minificar os seus arquivos, pode compilar eles, fazer algumas tarefas repetitivas. Então nós vamos utilizar também o Gulp. Além do Node e do Gulp, nós vamos utilizar também o Gulp Spritesmith, que é um pacote do NPM, que a gente vai ter que estar instalando aqui, ele que vai fazer o nosso sprite. Nós vamos precisar também de um pack de imagens. Aqui eu vou utilizar esse pacote aqui com vários ícones, que nós vamos transformar eles todos em um sprite. Então, se você quiser, eu vou deixar o link para fazer o download. É só clicar aqui em Download Pack, você vai baixar o arquivo, vai abrir ele, beleza? Então aqui nós vamos ter a pasta TNG, é a que nós vamos usar, tá vendo aqui, ó, tem vários ícones. Então vamos começar a fazer o nosso código agora. Vamos então iniciar nosso projeto. Aqui eu vou criar uma pasta para mim, vou chamar de Sprites. Deixa eu mudar o nome aqui, Sprites. Beleza, ela vai ser onde nós vamos colocar os nossos arquivos. Então aqui vou abrir o meu terminal. Vou abrir a minha pasta de sprites, beleza? Vou estar aqui dentro dela. E nela eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar o seguinte código, npm init -y. Beleza? Aqui nós criamos um arquivo chamado package.json. É o arquivo que o Node vai estar utilizando para estar instalando as nossas dependências. Eu vou abrir ele no Atom, que é o meu programa que eu uso para editar os meus códigos. Beleza? Se eu abrir ele aqui, ele iniciou com o nome, a versão. Beleza, vamos fazer o seguinte então. Voltando no site do Gulp, você vai vir aqui em Get Started. E nós vamos instalar o Gulp. Existem duas formas de instalar ele. A global, você instala ele, pode usar um CLI, certo? Mas só que nós vamos utilizar ele, nós vamos instalar ele da forma interna no nosso projeto. Então, eu vou voltar aqui, já estou na página Sprites, e vou copiar aquele código, vou jogar aqui, e nós vamos instalar ele. npm install --save dev, para quê? Para salvar ele em modo de desenvolvimento. Estamos salvando o Gulp. Beleza? Ele está baixando aqui todas as dependências do Gulp. Vamos esperar um pouquinho. Beleza? Então, o Gulp já foi instalado no nosso repositório. Se eu vier aqui na minha pasta, eu vou ter aqui no package.json, aqui ó, o Gulp, que foi instalado, e foi criada uma pasta chamada Node Modules, que tem as nossas dependências. Beleza, então, agora eu vou voltar aqui e vou procurar pelo Gulp Spritesmith, que é o que nós vamos utilizar. Então, vindo aqui no npm, se você rolar a página, então, vamos ver aqui em Get Started, você tem aqui ó, o código que você vai utilizar. Beleza? Então, voltando no terminal, eu vou jogar aqui, só vou colocar um --save dev, porque nós vamos deixar em desenvolvimento. E vamos salvar o Gulp Spritesmith nas nossas dependências. Vou esperar aqui terminar. Está instalando tudo que ele precisa. Beleza, terminou. Voltando então aqui no Atom, se eu vier no package.json, eu tenho o Gulp e o Gulp Spritesmith. Agora nós vamos começar a criar o nosso código. Para que possamos utilizar o Gulp, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui o package.json e vamos criar então um arquivo chamado, aqui eu vou criar um new file, a gente vai criar um arquivo chamado gulpfile.js. Tem que ser exatamente esse nome,
a gente está utilizando o código do gulp, beleza? Temos aqui então o gulp.js, o gulpfile.js, na verdade. Então, voltando aqui no site do Chrome, aqui no site do npm.js, a gente tem aqui esse código. Então, nós vamos copiar ele, simplesmente copiar, vindo aqui, vou jogar ele, beleza? Temos aqui o gulp, ele está dando um require no gulp, aqui no gulp sprite smith, beleza? E aqui o gulp está criando uma task, ou seja, uma tarefa a ser executada, chamada sprite. Então aqui o sprite data, ele está pegando os arquivos PNG dentro da pasta de images. A gente não criou a pasta ainda, nós vamos fazer isso. Ele vai pegar todos os arquivos e unificar eles, criando um arquivo chamado sprite.png, e também vai gerar um outro arquivo chamado sprite.css, que tem as referências de todos os ícones que a gente vai utilizar. Beleza? Vamos fazer então algumas alterações aqui e criar nossa pasta de imagens para estar gerando nosso sprite. A primeira coisa que eu vou fazer então vai ser abrir aqui em Downloads os nossos ícones. Eu tenho aqui a pasta, então eu vou copiar eles. Vou voltar aqui no desktop. Vou criar uma pasta chamada Images. Vou jogar todos os ícones aqui dentro. Beleza, então. Vamos voltar aqui no Atom. O que eu quero fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui que o destino é a pasta que eu estou. E o nome da imagem vai ser .images/sprite.png. Aqui em Images, o que eu vou fazer? Eu vou criar um folder, vou chamar de Sprites, para ficar um pouco mais limpo as nossas pastas. Então aqui eu vou criar, dentro de Images aqui, eu vou criar um arquivo chamado sprite.png, na verdade o gulp. E aqui eu vou criar também um folder, uma nova pasta chamada CSS. Então, dentro de CSS, nosso arquivo sprite.css vai ser criado. Beleza? Recapitulando um pouco o que nós fizemos até agora. Nós criamos nosso arquivo package.json. Dentro dele nós importamos aqui o gulp e o gulp sprite smith. Criamos o arquivo gulpfile.js. Dentro deles nós importamos o gulp sprite smith, e criamos uma tarefa chamada sprite. Essa tarefa sprite vai utilizar então o sprite smith para gerar o nosso PNG, sprite.png, que vai ser a junção de todos os ícones que estão aqui dentro da pasta de sprites, certo? E também ele vai gerar um arquivo sprite.css. Aqui, dentro de images, eu tenho que colocar aqui também o caminho sprites. Ele vai pegar todos os nossos ícones com a extensão .png e transformar eles aqui no nosso arquivo sprite.png e gerar o sprite.css. Para nós gerarmos então o nosso arquivo sprite.png e sprite.css, a gente tem que rodar a nossa task, que é essa daqui. Para isso, basta a gente vir aqui no terminal e digitar gulp e o nome da task, que é sprite. Se eu dar um enter aqui, ele vai demorar um pouquinho, aqui ele está usando o gulpfile, gulpfile.js, ele iniciou a task sprite e finalizou a task sprite. Então, voltando aqui na nossa pasta, em images, sprite.png foi gerado, cliquei nele, dá para ver aqui, ó, vários ícones, e aqui em CSS, o nosso sprite.css foi criado. Então temos aqui, ó, cada ícone tem a sua classe corretamente. Se eu for descendo aqui, ó, tem bastante ícone que foi criado. Beleza? Agora o próximo passo é o quê? Vamos criar então um arquivo chamado index.html e nós vamos colocar então alguns ícones aqui. Eu vim aqui, HTML, criei a nossa estrutura do HTML. Vou criar aqui então um span. Esse span ele vai ter essa classe aqui. Vamos lá, class aqui. Beleza, já fiz aqui. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou importar o meu arquivo CSS. Senão a coisa não funciona. Vou colocar aqui então CSS/sprite.
sprite.css. Então, temos o nosso link aqui para o CSS, temos aqui o nosso ícone. Se eu vier aqui abrir o meu arquivo index no Chrome, tá vendo que o ícone não apareceu ainda. Por que não apareceu? Porque um span, quando a gente coloca tamanho e altura nele, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa colocar um display block nele. Então aqui eu vou criar uma outra classe, chamada sprite. Então esse sprite vai ter simplesmente um display block. Voltando então no Chrome, atualizando. Olha que bacana, temos nosso ícone aqui. Vamos ver um outro ícone. Deixa eu copiar aqui. Vou jogar mais 2. Voltando no sprite, vou pegar o segundo. Vou colocar aqui. E o terceiro. Vou colocar aqui. Salvando. Voltando no Chrome. Beleza, temos aqui o nosso primeiro ícone, o segundo ícone e o terceiro ícone. Então, dessa forma, a gente pode automatizar bem o nosso sistema de fazer os nossos sprites com o Gulp e o Node. Viu que é bem simples? É só colocar esse código aqui que ele já vai fazer tudo pra gente. É claro que é bem ruim se eu tiver que cada vez que adicionar uma imagem vir aqui e chamar e rodar de novo a nossa task. Então a gente pode criar aqui talvez uma task com um Gulp Watch e sempre que eu adicionar uma imagem, sempre que acontecer alguma mudança dentro dessa pasta sprites, a gente pode fazer o que então? Rodar a nossa task. Então a gente não precisa ir no terminal e rodar sempre que tiver alguma alteração. Isso já vai acontecer automaticamente. Mas por enquanto, isso daqui já é o bastante, já deu para ver que dá para fazer isso de uma maneira bem melhor do que do nosso primeiro vídeo que nós fizemos. E o processo fica bem mais automatizado e bacana para a gente estar usando, criando os nossos sites e sprites, beleza?